Boa noite a todos. E eu trouxe um convidado ilustre aqui hoje, que eu já até falei dele para vocês, mas ele hoje veio aqui começar essa noite de discussões, de estudos, né, de reflexões que nós vamos fazer sobre alma e desencarnação. Muito bem, esse convidado, tá aí ele, não sei se vocês se lembram dele, é o Grug, lá do filme Os Croods. E ele, no momento lá do filme, ele bateu a pedra na cabeça e teve uma ideia. E eu estava conversando sobre esse trabalho, sobre essa apresentação que nós vamos fazer aqui hoje, sobre o tema do capítulo. Conversei muito com a Noris, porque os nossos temas são muito interligados. Nós tivemos algumas ideias juntas para chegar a algumas conclusões importantes. Por isso eu trouxe ele aqui hoje, porque é isso que a gente vem fazendo ao longo da nossa evolução. À medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai tomando mais consciência da nossa responsabilidade, das nossas capacidades, não é? As ideias vão surgindo, vão florescendo, e a gente vai saindo de dentro da caverna obscura ainda do nosso primitivismo para alcançar a evolução que nós todos desejamos, né? Então, hoje nós vamos falar de desencarnação. Um nome bonito para falar da morte. E aí eu fui lá no livro Mensageiros, logo na introdução, Emmanuel nos fala que a morte física não é um salto do desequilíbrio, é passo da evolução simplesmente. Morte é um tabu, é algo que a gente vai falando, tem medo, sofre, mas dependendo da forma como a gente enxerga esses processos de crescimento, ela vai se tornando um fenômeno mais fácil de ser entendido e aceito. Por que a gente tem medo da morte? Porque a gente tem medo do desconhecido, lá como o homem primitivo, que não sabia o que ia acontecer. Por que a gente tem medo da morte? Porque hoje, dada a nossa condição de evolução, a gente já sabe que a morte, no fenômeno, no momento desse passamento, né, dessa mudança que nós vamos fazer de plano, nós vamos nos encontrar com a nossa consciência. Mas não é um momento onde a gente possa gerar ansiedades no sentido de achar que estamos desequilibrados. É uma vestimenta que não nos serve mais, que nós vamos trocar por outra. E isso não é um processo desequilibrante, como diz Emmanuel, antes é um processo de reorganização da nossa própria vida e é um passo para a nossa evolução. Eu gosto muito do Leon Denis. O Leon Denis, ele é um poeta do Espiritismo. Eu gosto da forma como ele escreve. Então, ele disse que a vida do homem é como o sol das regiões polares durante o estio. Desce devagar, baixa, vai enfraquecendo, parece desaparecer um instante por baixo do horizonte. É o fim na aparência, porque logo depois ele torna a elevar-se para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. E esse processo é assim contínuo. É isso que a gente vem fazendo ao longo das nossas migrações sucessivas aqui sobre a Terra. A gente vem, a gente volta, a gente vem de novo, torna a voltar. E a cada passo desse, a gente vai passando por esse processo todo. Todas as vezes agora que a gente olhar para o sol caindo no horizonte, vamos nos lembrar que ele está ali mostrando para a gente o nosso processo evolutivo. Ele fala isso no capítulo 10 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele nos fala sobre a morte. E fala também, nesse mesmo capítulo, que a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Por toda a parte se encontra a vida. A natureza inteira mostra-nos, no seu maravilhoso panorama, a renovação perpétua de todas as coisas.
em parte alguma há morte, como em geral é considerado entre nós. Em parte alguma há o aniquilamento. Nenhum ente pode perecer no seu princípio de vida, na sua unidade consciente. Olha só, nenhum ente, nenhum ser pode perecer, ou seja, morrer, no seu princípio de vida, na sua unidade consciente. Ninguém morre. O universo transborda de vida física e psíquica. Por toda parte, o imenso formigar dos seres, a elaboração de almas que, quando escapam às demoradas e obscuras preparações da matéria, é para prosseguirem nas etapas de luz a sua ascensão magnífica. Ele realmente é um grande poeta. Mas então, esse ser que vai e vem, que sobe no céu como o sol, entra no ocaso e torna a voltar. Na semana passada, a Norris nos falou da metamorfose da borboleta e neste capítulo, André Luiz nos diz que nós podemos comparar novamente. Ela estava falando sobre a existência da alma e agora nós estamos falando sobre a desencarnação, que nós podemos comparar novamente esse processo à metamorfose dos insetos. E foi trazida aqui como um símbolo a borboleta. Olha que beleza que ela é depois que ela sai do casulo. Mas esse slide eu tirei lá da apresentação dela, quando ela diz que, entretanto, embora tornando-se magnífica e bela, a borboleta alada e multicor é o mesmo indivíduo, somando em si as experiências dos três aspectos fundamentais de sua existência: larva, ninfa, inseto adulto. E é isso. Também se dá conosco. Nós vamos ser sempre os mesmos indivíduos, sempre as mesmas criaturas, mas a cada passo que a gente dá, a cada vinda que a gente dá, não diz que o espírito não retrograda, é exatamente isso. É mais uma aquisição, por menor que seja, que a gente coloca ali naquele ser que está em evolução. Entremos então no nosso capítulo. André Luiz nos fala no capítulo que compara a desencarnação dos seres de natureza superior à metamorfose dos insetos. Como nós já vimos, mas de uma forma conceitual, metamorfose é uma palavra grega que significa mudança, meta, da forma, morfo. Está relacionada com as mudanças na forma do corpo de alguns animais do grupo dos artrópodes, especialmente insetos. Então, insetos, os anfíbios também, né? Eles também passam por esses processos todos de... Vamos dar um exemplo de um anfíbio aqui, que é um sapo, né? O ovinho vira o girino e vai crescendo. Então, isso também é um processo de metamorfose. Já que nós estamos submetidos ao processo da metamorfose, nós vimos ainda com a Norris na semana passada que ela pode ser completa ou incompleta. E nós, seres humanos, por qual estágio desse nós passamos? Nós temos uma metamorfose completa, somos holometábolos, como os insetos de metamorfose completa, ou somos hemimetábolos, hemimetade, né? Daqueles que não fazem a sua metamorfose completa, sai do ovinho e já vira um indivíduo adulto. Como é que é a nossa metamorfose? Como é que nós nos colocamos nesse processo? Ele continua falando que os mamíferos mais próximos do homem, ao desencarnarem, permanecem agregados ao grupo original, pois, desprovidos de pensamento contínuo, não têm meios de proverem uma nova forma. E eu posso dizer para vocês que com essa frase aqui ele respondeu a pergunta que eu fiz, porque ele está falando da histogênese espiritual, já vista no capítulo anterior com a Norris. Então, eles desencarnam, mas permanecem agregados ao grupo original, porque eles não têm pensamento contínuo, mal saídos ali da inconsciência, né? É um princípio inteligente muito rudimentar. Ele tá gritante nele ainda os automatismos. Esse pensamento contínuo é a passagem para o raciocínio. Então, ele ainda não pode completamente dominar a sua capacidade de fazer esse processo transformativo. Como eles não têm meios de proverem uma nova forma, nós vimos pela histogênese espiritual que o corpo em decomposição fornece os elementos, os fluidos necessários para
aqueles frutos da desagregação são utilizados para a formação do perispírito de acordo com a condição onde ele vai, ele não tem pensamento contínuo para fazer isso, então ele permanece ali, naquele meio. Sem a renovação das células perispirituais, ele não consegue se manter no plano espiritual. Bom, nós vamos continuar falando sobre isso, mas eu resolvi fazer aqui um parêntese para a gente entender quem são esses mamíferos mais próximos do homem. Para compreender melhor, quem são os mamíferos mais próximos do homem? E eu coloquei aqui vários exemplares, né? O chimpanzé, o gorila, o Homo habilis, o Homo erectus, o Pithecanthropus, o homem de Neandertal. Coloquei aqui também o Pithecus aqui, que é esse pequenininho aqui. Pithecus é macaco, né? Que ele já está extinto também. Então, para a gente, dentro dessa fase toda, tentar entender quem são esses mamíferos que estão mais próximos do homem, onde começa esse processo de controle dessa histogênese espiritual, onde ele começa a sair do automatismo para o pensamento contínuo e agir diretamente se capacitando para poder fazer essa transformação perispiritual. As criaturas, os seres orgânicos que existem, são todos classificados taxonomicamente. O que significa isso? Taxonomia é uma palavra que vem do grego. Taxis significa arranjo e nomia significa organização, né? Então, é uma organização, uma classificação desses seres, de todos os seres orgânicos. Como nós estamos tratando aqui do homem, nós vamos ver a classificação taxonômica do homem. Na taxonomia, são essas aqui as subdivisões. Eles saem do maior, de todos os seres, grandes ou pequenos, quaisquer que sejam, e vão diminuindo as características para reuni-los num grupo só. Então, o homem, esse aqui é do homem. Reino Animalia. O homem é um animal, e nesse grupo estão todos os animais, inclusive o homem. Filo é cordata. Possui notocorda, formação da coluna vertebral, no seu desenvolvimento embrionário. E aqui estão todos os vertebrados. Então, o homem é um animal vertebrado. A classe é mamália. Seus filhos mamam, e nessa classe estão todos os mamíferos, inclusive o homem. Então, o homem é um animal, é vertebrado e é um mamífero, como muitos outros animais. Mas essa daqui é a classificação particular do homem. E aqui a gente começa a especificar mais. O homem faz parte da ordem dos primatas, que do latim significa primus, ou principal, ou primeiro, né? Então ele começa a especificar mais. Essa ordem dos primatas são os animais, vamos dizer assim, principais, aqueles que são superiores, como dizia André Luiz no início do capítulo. Esses daqui para frente, em ordem, família, gênero e espécie, eles fazem subdivisões. Algumas subdivisões nos interessam aqui, por isso eu coloquei. Então, nessa ordem primata, o homem está dentro dos Anthropoidea. É um nome em latim meio chato de falar, mas o nome se fala assim. E o que significa isso? Que tem a forma ou a aparência humana. Mas não é só o homem que está aqui. O homem está, mas há outros animais vertebrados mamíferos que estão aqui dentro também. E nós vamos ver à medida que essa especificação vai ficando menor. Tá? Faz parte da família Hominidae. Essa família, dentro desse grupo, existem as subfamílias de grandes primatas, incluindo 4 gêneros que ainda existem. Os chimpanzés, que são os pan ou paninos, os gorilas, do gênero gorila, os orangotangos, que são os pongos, e os humanos, que são os homos. E dentro dessa daí está o Australopithecus, que é uma subfamília já extinta, tá? Mas que ele é muito parecido com os chimpanzés e tem muitas características do homem. Já extinta é um ancestral comum
entre os chimpanzés e os homens, entre os grandes símios, né? Porque o chimpanzé é chamado de macaco, mas ele não é um macaco. Macaco e símio tem uma diferença, né? Ele está dentro daquela subfamília dos grandes símios. E os homens também estão aqui. O gênero é homo, da palavra latina original de ser humano. E a espécie é homo sapiens, ou seja, homem que sabe. Por que eu coloquei isso daqui? Para a gente entender quais são, lá atrás, os mamíferos que mais se aproximam do homem e que começam aquele processo de vida gregária, ou seja, vida em comum, da qual eles não querem se afastar nem no processo da desencarnação. E a partir dali eles começam a fazer o seu processo de crescimento. Olha aqui. Na evolução, nós vamos ter, nessa primeira linha aqui, deixa eu pegar aqui minha canetinha para a gente entender. Esse aqui, que é o Sahelanthropus, esse serzinho aqui, dessa linha aqui, surgiram as ramificações dos grandes primatas, em gorilas, em orangotangos, em chimpanzés, em homens. Então, esse aqui é um ancestral comum, já está extinto. E como é que a gente sabe que ele existe? Por causa das pesquisas arqueológicas. Ele foi descoberto na África, numa faixa que vai do deserto do Saara até a savana sudanesa. É uma faixa comprida, sabe a cabeça da África? Toda aquela faixa que vai de um lado para o outro, tá? Foram encontrados vestígios do Sahelanthropus, porque essa faixa do Sahel é uma faixa característica da África. Tá? Daqui ele foi extinto, mas evoluiu para o Australopithecus. São esses dois aqui são Australopithecus. Olha só como eles se parecem com os chimpanzés, mas também tem muitas características do homem. E daqui evoluiu para o Homo, que é o ser humano. E todas essas carinhas aqui são de homos, que foram descobertas arqueologicamente em determinadas épocas e cujos nomes são dados de acordo com o local e a pessoa que descobriu. E aí nós vamos ter o Homo habilis, o Geórgicos, o Ergaster, o Erectus, o antecessor, o Heidelgenesis, o Florensis, o Neanderthalis e o Homo sapiens. Vamos olhar aqui para ver se a gente entende. Olha só, essa aqui são os primatas, mamíferos e os grandes primatas. Vocês estão vendo que dessa ramificação aqui, os pequenos mamíferos, os pequenos primatas vão para cá, não tem nada a ver com o homem. E dessa ramificação, nós vamos tirar o gênero dos orangotangos, dos gorilas. Aqui nesse meiozinho nós temos o Sahelanthropus, que deriva para o chimpanzé e o bonobo. São dois tipos de chimpanzé, um chimpanzé maior e um menor, e o homem e o ser humano. Então, o que acontece aqui? Os mamíferos mais próximos do homem são os chimpanzés. Quando dizem que a gente veio do macaco, está errado, tá? Nós não viemos do macaco. Existe aí um elo perdido que a gente não sabe onde é que é. Mas chimpanzé não é macaco. Ele é um grande símio, um grande primata. Para frente. Após sua desencarnação, esse homem primitivo, esse mamífero superior, ele continua vivendo a sua vida junto do seu grupo, ele não se afasta. Lembra que nós falamos no início que ele tem medo da morte? Pois é, esse medo da morte faz com que ele não queira se aventurar no desconhecido. Então ele permanece em vida latente, na espiritualidade local, vamos dizer assim, para logo reencarnarem, salvo raras espécies. O que é vida latente? Vida latente é o estado de repouso de um organismo.
né? Uma pessoa que está em coma, por exemplo, está em vida latente, né? Ela não tem assim, não apresenta nenhuma manifestação, mas a vida está ali ainda. Ela ainda tem vitalidade, podem ser medidos seus batimentos cardíacos, sua função pulmonar, está ali, mas ela está hibernando. Então, salvo algumas espécies, esses animais, eles ficam ali vivendo no mesmo grupo. Então, existem os encarnados e os desencarnados, e eles estão naquele processo de simbiose. Quais são essas raras espécies que ele fala e que é interessante a gente falar sobre elas aqui, porque já foi até levantado esse assunto aqui, de certa forma gerou um certo mal-estar. Então, nós vamos, à luz da doutrina espírita, dentro dos princípios tirados de dentro do livro dos Espíritos, nós vamos entender. Lá no livro, algumas dessas criaturas são aproveitadas pela espiritualidade para atividades assistenciais. Lá no livro Nosso Lar, André Luiz vai fazer uma visita daquelas de estudos, né, com a irmã Narcisa. E, de repente, ele começa a ver grupos de espíritos chegando, trazendo matilhas de cães, aves no céu e até carroças sendo puxadas por muares. E ele acha aquilo estranho. Ele pergunta então a Narcisa se há tanto desenvolvimento assim na espiritualidade, eles não poderiam criar um mecanismo, algo que transportasse esses espíritos sem que isso fosse necessário? O que Narcisa disse para ele? Que nós poderíamos construir máquinas, aviões, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Mesmo porque eles estão indo fazer esse tipo de socorro, recuperar esses espíritos, em zonas muito materializadas, de muito sofrimento. E ela disse que, inclusive, eles não podem nem sequer prescindir daqueles animais. O André falou, mas por quê? Ela entra em várias explicações e, resumidamente, ela diz: os cães facilitam o trabalho, é a defesa, porque eles descem a regiões que aqueles cães podem impressionar aqueles espíritos que estão lá e defenderem o grupo que está ali a trabalho. Os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor físico nas zonas onde se faça necessário. Aqueles espíritos que eles estão indo socorrer nos trabalhos assistenciais, eles são espíritos muito ainda ligados à matéria. E aquelas aves que denominamos ibis viajores são excelentes auxiliares dos samaritanos por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Está lá no Nosso Lar, capítulo 33, Curiosas Observações. Será que a gente tem respaldo disso no Livro dos Espíritos? Questão 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há, e que sobrevive ao corpo. Questão 157A. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. E seguindo, questão número 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? O que é erraticidade? É o período em que o espírito permanece na espiritualidade aguardando uma próxima reencarnação. Correto? Ali ele trabalha, ali ele estuda, ali ele se trata. Não é verdade? Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe o espírito dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito.
O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe esta tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Mas ele fala aqui, está no Livro dos Espíritos, a segunda parte do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, capítulo 11, dos 3 reinos, os animais e os homens. Mas ele fala aqui, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa. Nós não vimos lá os espíritos conduzindo aqueles, vamos dizer assim, almas dos animais para tarefas assistenciais? Entenderam? Então, existe algo que nós, por falta de denominação própria, chamamos de alma. Mas é ainda algo que está em processo franco de crescimento e evolução. Conforme a evolução daquela criatura, ela vai adquirindo condições até de participar de atividades assistenciais. Pela sua qualidade magnética, daquele fluido que anima aquele ser, pela sua docilidade ou adestramento daquela alma, vamos colocar assim, que está em processo franco de evolução. E numa terceira observação, ele diz que após a sua desencarnação, aqueles seres que não estão incluídos nessas características, os que não se incluem nesses processos caem em forte letargia, que é a hibernação espiritual, e logo são atraídos para a nova reencarnação, trazendo os automatismos já incorporados. Isso aqui vai ser detalhado ao longo dos títulos desse capítulo. Mas o que acontece? Ele tem medo do desconhecido, ele não sabe o que aconteceu com ele. Ele fica junto ao meio aonde ele vivia quando encarnado, dentro do corpo da matéria. Então ele começa um processo de simbiose ali, de troca de energias e de vontade de retornar, não é? Isso cria um processo de hibernação. O que é hibernar? Aquele processo que os animais, em determinadas situações, contingenciamentos da natureza que são muito precários, eles dormem para baixar o seu metabolismo, as necessidades diminuem e assim eles sobrevivem. O que nós conhecemos? Olha o desenho animado do Zé Colmeia, né? Ele dorme lá dentro da caverna e acorda depois para pegar cestas de piquenique no parque lá, no Yellowstone. Mas por quê? Porque naquele período do inverno, ele não tem onde buscar o alimento dele. Os lagos estão congelados, ele não tem como buscar o peixe, que é o alimento primordial dele. As árvores estão ressecadas, ele não tem como pegar as frutas. Então, ele se alimenta muito durante aquele período do verão, guarda aquela energia e dorme. E quando ele acorda, já gastou tudo, está magrinho, aí ele vai começar tudo de novo. Então, olha só que mais uma vez o processo da natureza é idêntico para todos os animais. O homem também naquela fase primitiva, ele dorme nesse estágio de hibernação espiritual, no mesmo meio onde ele viveu, atraído para uma nova reencarnação, que é o desejo premente dele. Além da histogênese. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Isso aí é resposta à questão 79 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos que há 2 elementos gerais no universo, o inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? E ele responde: o inteligente é a individualização, o princípio inteligente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente e o corpo físico do princípio material. Essa união aí que se deu, que a gente vem estudando isso desde lá do primeiro capítulo, né? Por algum processo, em algum momento, se não me engano, foi a Norris até que apresentou este capítulo, e nós falamos daqueles estudos que estão sendo feitos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que os próprios estudiosos, médicos, geneticistas, embriologistas dizem que esse processo todo dessa reunião não aconteceu aqui na Terra. Que eles já chegaram a essa conclusão. E eles disse que a esse processo todo ele dá o nome de Deus.
muitas e muitas vezes o princípio inteligente reencarna, acumulando experiências, sempre ajudado por inteligências superiores. E à medida que ele evolui, cada vez menos. Nós vimos a Maria Hermínia dizendo que assim que nasceu a responsabilidade, ele foi entregue a si próprio, não completamente, mas foi entregue a si próprio, né? Para poder pensar, raciocinar em cima das coisas que estava fazendo. Ascendendo à condição infra-humana. O que é infra-humana? É um pré-homem, vamos dizer assim. Esse princípio inteligente, rústico por excelência, desnorteia-se quando a morte o surpreende. É aquele selvagem lá que desencarnou e está vivendo no mesmo meio. Mas como já adquiriu a capacidade de pensar e repensar, integram-se-lhe ao perispírito substâncias mentais que o capacitam à metamorfose espiritual. Ou seja, ele vem, ele vive, ele desencarna. Ajudado por inteligências superiores, esse processo da vida dele, e tanto das aquisições quanto do desencarne, é ajudado por inteligências superiores. Ele vai adquirindo condição de fazer isso por si só. Então, o processo dessa metamorfose é sempre completo. Os estágios em que ela acontece diferem pela condição de evolução do homem, não é? E aí, o que é que nós vamos ver exatamente dentro disso que nós estávamos falando aqui? Vocês se lembram da borboleta? Então, olha só. O pensamento constante já lhe ofereceu a precisa estabilidade para a metamorfose completa. Cadê a borboleta? Ela não quer se aprontar aqui. Bom, isso aqui ia passar um estágio da borboleta se mostrando como saindo do ovinho, se alimentando, entrando no casulo, para logo depois, naquele estágio de hibernação, sair como uma borboleta. Então, o pensamento constante ofereceu-lhe a precisa estabilidade para a metamorfose completa. O ser nasce, que é a lava que emerge do ovo. Se alimenta, sobrevive, adquire experiências. É a lagarta que come as folhas. Enovela-se no casulo. É a pupa ou crisálida que está começando aquele processo de hibernação que passa pela fase de degeneração do corpo físico. Casulo da hibernação espiritual. E ao final de processos repetidos e sucessivos, aprende a libertar-se do próprio casulo, usando a vontade, o pensamento rudimentar e os automatismos já adquiridos, desligando as células sutis do seu corpo espiritual das células em processo de degeneração. Ou seja, passando da histólise à histogênese. Por quê? Porque o perispírito está ligado ali, célula, célula, molécula, molécula. Nós já vimos, a Norris já nos mostrou isso daqui. Aí nós vamos ver, então, o comportamento desse selvagem desencarnado. Ele está lá vivendo na caverna, vivendo no meio que era comum para ele, era um meio amigável, era onde ele encontrava as coisas de que ele precisava. O homem de vida primitiva, selvagem, quando morre, tem medo da nova situação e refugia-se na companhia de semelhantes. É um processo simbiótico. Eles trocam aquelas energias. E ao trocar aquelas energias, vou repetir o que eu já falei em slides anteriores, ele vai também se fixando mais ainda naquele ambiente, porque ele considera o mundo que está à volta dele muito hostil para ele, né? Então, nesse processo de simbiose, é aquele em que dois ou mais organismos de espécies diferentes ou iguais, no caso aqui são iguais, eles trocam as energias de que eles precisam. Vocês se lembram que a Norris falou da semana passada, que ele desencarna e apesar de manter perispiritualmente, né, aquela forma que ele tinha aqui, o corpo espiritual dele, ele se alimenta das irradiações e das vibrações por meio daquelas ventosas, né? E é assim que ele vai aurindo
retirando de uma pessoa, de um alimento, de uma situação, a energia de que ele precisa para sobreviver ali. Ele não tem condições de partir para uma outra condição de plano superior. O desconhecido apavora-o. Nele a vida tribal fala alto. Aos espíritos que o visitam, concebe-os como outros deuses. E é aí, como ele tem uma vida bem material, e ele traz aquelas impressões daquele período em que ele fica naquela hibernação, é daí que nascem os mitos. Por quê? Porque os seres que vêm procurá-los, que vêm ajudá-los naquele processo todo em que ele está passando, são seres mais aperfeiçoados, com uma forma diferente, têm luz, né? Falam, eles não entendem o que está acontecendo ali, vivem de uma forma diferente e eles têm medo daquilo e acham que aquilo são deuses, são forças da natureza que eles não compreendem. E tudo isso eles registram no lugar onde eles vivem. Por isso que hoje, você, Adriana, falou da arte rupestre, e a gente trouxe isso daqui, porque são registros desde o Paleolítico Superior, há 2.500.000 anos atrás, que eles começaram a registrar a sua vida no dia a dia. Os seres que os visitavam, os acontecimentos ali daquela vida familiar, se é que a gente pode dizer assim, né? Os procedimentos de caça, e tudo aquilo fazia parte de um ritual mágico. Até quando aqueles seres os procuravam em momentos de grande seca ou de grande devastação, e que aquelas condições mudavam, eles achavam que aquilo era a visita de um poder superior que estava transformando tudo. Então eles registravam lá nas cavernas. Há 150 anos atrás foi descoberto o primeiro registro dessa arte em Altamira, na Espanha. Essa figura aqui que foi encontrada, olha, o espetáculo da vastidão cósmica perturba-lhe o olhar e a visita de seres extraterrestres, mesmo benevolentes e sábios, infunde-lhes pavor, crendo-se à frente de deuses bons ou maus, cuja natureza ele próprio se incumbe de fantasiar na exiguidade das próprias concepções. E essa figura aqui está lá na caverna de Altamira, que é considerada a Capela Sistina, olha só, da arte rupestre. Foi descoberto, os arqueólogos descobriram há 150 anos atrás. Quando eles abriram aquela caverna, eles descobriram muitos fósseis ali dentro, de animais até maiores do que o que eles registraram ali nas paredes. E a outra caverna que tem a mesma idade, mas que foi descoberta depois, é em Chauvet, na França, onde eles descobriram, no mesmo processo, também abriram a caverna, havia animais fossilizados, havia formação, homens fossilizados que morreram ali dentro, porque desabou uma rocha e tampou a entrada da caverna. Nos dois casos foi a mesma coisa. E eles descobriram nas paredes uma riqueza de arte rupestre. Tudo isso registros. Então, o primeiro registro, Adriana, foi encontrado há 150 anos atrás, na França e na Espanha, sendo que da Espanha foi o primeiro. E esses registros datam de 2.500.000 anos atrás, que é do Paleolítico Superior. E isso aí fazia parte já do desenvolvimento daquela comunidade. Eu achei interessante trazer essas curiosidades aqui, porque isso faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. Isso é muito importante a gente saber. A gente vê que os assuntos, eles não são pontuais, né? A forma mais perfeita é uma circunferência. Ela não tem lados, né? Ela não tem lados, mas ela tem todos os lados. Ela pode ter todos os graus. Então, tudo o que diz respeito à vida na Terra, à evolução do homem, faz parte desse processo evolutivo, desse nosso crescimento. Então, ansioso, esse homem deseja voltar à condição anterior. Não tem outro pensamento senão voltar ao convívio revitalizante daqueles que lhe usam a linguagem e lhes comungam os interesses. Ele já está num processo de simbiose. Por estar ali o tempo inteiro, ele já está num processo de hibernação espiritual,
ressurgir na própria taba e renascer na carne, cujas exalações lhe magnetizam a alma. Constituem a aspiração do ser selvagem. Estabelece-se nele, então, um monoideísmo, pelo qual os outros desejos se lhe esmaecem no íntimo. O que é monoideísmo? Para a psicologia, é um estado de atividade intelectual na qual uma só ideia ocupa o espírito e toda a atividade se concentra em torno dela. O estreitamento da consciência, por exemplo, aí ele dá outros exemplos aqui que não vêm ao caso, mas isso é monoteísmo. Para o espiritismo é o estado em que o psiquismo se acha dominado por uma ideia central, uma fixação em uma única ideia, ou seja, um e outro conceito são a mesma coisa. E essa ideia única, quero voltar, leva esse ser a um pensamento hipnotizante, auto-hipnotizante. Ele vai se hipnotizando. E ele entra num processo depressivo por causa daquilo, porque é uma ideia só. É assim que surgem as obsessões. Sentindo-se em clima adverso ao seu modo de ser, o homem primitivo, desenfaixado do envoltório físico, recusa-se ao movimento na esfera extrafísica, submergindo-se lentamente na atrofia das células que lhe tecem o corpo espiritual por monoideísmo auto-hipnotizante, provocado pelo pensamento fixo depressivo que lhe define um anseio de retorno ao abrigo fisiológico. Ele só pensa naquilo, né? Tem muita gente aí hoje em estados mórbidos de depressão por causa disso. Então acontecia a mesma coisa lá com ele. E com isso daí, olha, atrofia das células que lhe tecem o corpo. O que vai acontecer com ele? Nesse período, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu o seu corpo espiritual, transubstanciando-se num corpo ovoide. Quando a gente fala em corpo ovoide, a gente pensa logo naqueles processos de vampirismo que a gente vem estudando nos livros da doutrina espírita. Mas essa atrofia das células, que leva aquele corpo espiritual a se colocar numa forma ovoide, nessa fase primitiva, também acontece por auto-hipnose do próprio espírito. Vamos adiante. Ovoides. Acho que abre aqui um parêntese interessante. Nós vimos falar sobre ovoide aqui no Libertação, nós vamos ouvir falar em mecanismos da mediunidade, nós vamos ouvir falar no livro Libertação, nós vamos ouvir falar bastante de ovoides, né? E no Dicionário de Filosofia Espírita, ele descreve os ovoides como o quê? Como uma formação atípica de perispírito, causada por um forte monoideísmo de espírito, que se mantém em ideias fixas, alienando-se dos mais simples cuidados de integridade pessoal. Há um definhamento do corpo espiritual com miniaturização. Esse fenômeno pode ocorrer também sob o domínio hipnótico de entidades experientes, e não só por questões de ordem inferior, mas também para determinadas operações, como nos preparativos reencarnatórios. O espírito não passa por uma fase de miniaturização quando ele vai reencarnar? É uma espécie de atrofia, de hipnose provocada por entidades superiores. No caso aqui desses espíritos primitivos, o seu pensamento fixo faz com que ele, veja só, ele ainda não tem um pensamento contínuo desenvolvido, é muito rudimentar, mas a força do pensamento dele, que já está saindo do automatismo para o raciocínio, é capaz de fazer isso aqui com ele. Isso está no Dicionário de Filosofia Espírita, do Palhano Júnior, é uma edição da CELD. Né? E no livro Libertação, o que André Luiz diz? Ante o intervalo espontâneo, reparei não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profundamente nas particularidades. Algumas denunciavam movimentos próprios, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Aqui é uma outra situação, porque André Luiz estava indo em visita com Gúbrio, a Margarida, né?
porque ela estava num processo obsessivo seríssimo e esses ovoides estavam vampirizando as suas energias. É outra situação aqui, mas também é uma miniaturização, uma concentração, uma atrofia daquelas energias para se transformar numa célula ovoide. Continuando sobre ovoides, existe um livro chamado Ícaro Redimido. Eu vou falar dele para vocês aqui. Esse livro ele narra a história de Santos Dumont. Nós sabemos que Santos Dumont ele suicidou-se, né? Por desencanto, frustração, desilusão da forma como ele estava usando, as pessoas estavam usando o invento dele, que era o avião, né? Então ele tirou a própria vida. Neste livro são contadas as fases pelas quais ele passou, desde a sua retirada do Vale dos Suicidas, né, até a sua preparação para outras encarnações, e também contando encarnações anteriores dele, onde é explicado por que ele nasceu no Brasil naquela época para criar aquele avião. Tá? Ele também descreve, né, acho que foi uma das perguntas da semana passada aqui, o socorro das entidades espirituais nos campos de batalha da Segunda Guerra. A atividade das equipes espirituais socorrendo as pessoas que desencarnam na Segunda Guerra. O espírito que editou esse livro se chama Adamastor, mas o pseudônimo dele, não é o nome dele, mas é um médico que viveu na França no final do século XIX e se transferiu para o Brasil. E o médium que psicografou este livro é um médico homeopata de nome Gilson Teixeira Freire. Né? O nome do livro é Ícaro Redimido. O capítulo 8 desse livro se dedica exclusivamente ao estudo dos ovoides. E foi de lá que eu tirei esses trechos. O ovoide é uma verdadeira regressão biológica, representando o colapso da forma e da consciência. O processo se efetua através de paulatinas degradações em que a configuração humana se contrai até que estaciona em sua forma final, assemelhando-se a uma mórula embrionária. O que é uma mórula? É a célula-tronco. A Noris falou disso daqui na semana passada, como a gente pode ver aqui, né? A célula vai, divisão simples, né? Ela vai se duplicando e forma essa bolinha aqui, né? É uma mórula, célula-tronco. Então o ovoide fica parecido com isso daí. Sua atividade vital é fraca. Os órgãos internos se apresentam reduzidos em suas formas embrionárias. O coração bate fraco, o sistema nervoso também se acha retrocedido aos primórdios de seu desenvolvimento embrionário. Os nervos cranianos acham-se presentes e sua temperatura é instável. Quando não está acomodado em um hospedeiro, ou seja, quando ele não está em algum lugar, ou num corpo de uma mãe, ou numa pessoa qualquer, num processo qualquer, ele verte uma secreção pegajosa que o ajuda a fixar-se em qualquer superfície em que esteja. Através de uma ventosa, ele se alimenta de vibrações. As ventosas aí de novo, conforme a Noris falou. Tá? E aí o que acontece? Ele entra numa nova fase, depois dele estar como um corpo ovoide. Ele não quer, não é voltar? Então, o monoideísmo, nessas circunstâncias, ele só pode ser revertido pela reencarnação. Então, o que a espiritualidade vai fazer? Se para nascer a ave necessita que o ovo receba calor, seja no ninho ou na chocadeira, tanto quanto a semente para se converter numa árvore carece da tepidez da terra, o espírito desencarnado e com ideia fixa na reencarnação precisa do útero que com ele se harmonize, ao qual se jungirá, ou seja, ao qual se ligará. Então, sobre as leis da reencarnação e da afinidade e sintonia, a mente desse espírito elaborará um novo corpo físico consentâneo com seu patamar evolutivo. Ele já está naquele processo de comandar, não completamente ainda, mas já iniciando o processo de comandar a sua histogênese espiritual. Para retornar, né? Ele já vai acomodar, existe aquela parte onde ele desencarna e vai retirar dos fluidos do corpo em decomposição para ajustar o seu perispírito à nova forma que ele vai viver. Também, naquele outro processo, ele, naquela simbiose no corpo da mãe, no calor do corpo da mãe, ele já começa, ele quer renascer. Então, as afinidades que ele tem com aquele hospedeiro, que é a nova mãe que ele vai ter,
são de molde a criar o corpo que ele vai necessitar naquela vida. Plasma-se desse modo, com a nova forma carnal, novo veículo do espírito, que se refaz ou se reconstitui em formação recente, entretecido de células sutis, veículo este que evoluirá igualmente depois do berço e que persistirá depois do túmulo. Então é um processo da metamorfose que vai ser sempre completa, indo e vindo, indo e vindo. No Livro dos Espíritos. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período da humanidade? O que é o período da humanidade? É o período onde ele saiu simplesmente da classe dos primatas e entrou na classe do Homo. E entrou na espécie do Homo. Né? Então vamos lá para frente. O que eles dizem? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas. Como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão por que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Então, ele gradativamente, ele tem tudo aquilo registrado na sua memória espiritual. Mas gradativamente, o que já passou fica como bagagem e subsídio para que ele continue evoluindo. Ele já adquiriu aquilo ali. Como o automatismo que ele foi adquirindo para se transformar no pensamento contínuo, todas aquelas aquisições e experiências vão levando esse ser que está em evolução para novas fases de desenvolvimento. Ainda no Livro dos Espíritos. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período que se poderia chamar anti-humano, e anti-humano aqui não é contra-humano, não, é anterior ao humano. Aí a gente vai dizer assim, eu fui cachorro, eu fui cavalo, eu fui passarinho, eu fui planta, essa coisa toda. É isso que ele está perguntando aqui. Não é que eu fui, a Derli explicou isso aqui muito bem explicado no dia. É como o Tom falou, eu transitei, a minha energia transitou por esse período, todo esse período ante ou anterior ao ser humano. O que os espíritos nos dizem? Conforme a distância que medei entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. A gente viu naquela figura lá que eu coloquei do Australopithecus, do Sahelanthropus e dos Homos todos lá, que as características elas vão melhorando, mas elas vão guardando alguma coisa de uma etapa para a outra. Assim também as fases da evolução do homem. Ele vai conservando vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Nós podemos ver na árvore genealógica de uma família, aqui e ali você vai encontrando, conforme a faixa em que você está, características semelhantes, mas à medida em que essa árvore vai aumentando por causa das combinações dos casamentos, algumas características vão ficando para trás, né? Isso é explicado pela genética, pelos genes, né? Desencarnação natural. O que é a morte? O que é a morte natural? É aquilo que decorre do desgaste biológico dos órgãos, certo? Muito bem. E a desencarnação natural? O que seria a desencarnação natural? Então, por milênios consecutivos, o homem ensaia a desencarnação natural, progredindo vagarosamente em graus de consciência após a decomposição do corpo somático. Olha, por aqui a gente vê que ele botou desencarnação natural, porque se desencarnação e morte fosse a mesma coisa, ele poderia botar morte. Ficaria mais simples. Mas ele colocou desencarnação natural. E aqui ele fala que por milênios consecutivos o homem ensaia a desencarnação natural,
progredindo vagarosamente em graus de consciência após a decomposição do corpo somático. Ele separou as duas coisas. Vamos ver umas explicações aqui? A morte é o fim da vida do corpo físico. Ocorre quando o corpo natural ou forçadamente não tem mais condições de se manter vivo. E doutrinariamente, a extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo. Mas essa separação nunca é brusca. Está lá no Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 1, o passamento. E a desencarnação? A desencarnação é o processo de desligamento do espírito e seu corpo espiritual ou perispírito do corpo físico. E doutrinariamente, o fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Também está lá no mesmo capítulo, o passamento. São duas coisas diferentes, então. Após incontáveis reencarnações e desencarnações, a alma vai incorporando experiências, méritos e deméritos. E tudo aquilo ali vai ficando na bagagem daquele espírito. Ele vai e vem e o que ele aprendeu fica onde? A alma vai incorporando as experiências. Como? Suas formas perispirituais e físicas se aprimoram, vindo a alcançar plenitude em obediência ao domínio da inteligência. De que forma? Primeiro, a matriz uterina oferece-lhe novas formas, nós vimos. A alma avança em experiência toda vez que ela está aqui na Terra. Entrega-se em seguida ao fenômeno da morte. Ressurge pela histogênese espiritual, senhoreando novos órgãos e implementos necessários ao seu novo campo de ação. Isso aí é o processo da metamorfose completa, que a gente viu lá no primeiro slide, que comparou a borboleta. Só que a cada estágio, como a gente falou, ele vai incorporando novas experiências. É assim que a consciência nascente pratica as lições da vida no plano espiritual e no plano material, evoluindo desde as bactérias até o automatismo perfeito dos animais superiores. A partir daí, então, essa criatura que foi incorporando todas essas experiências, todos esses conhecimentos, todos esses processos, começa a fazer revisão das suas experiências. E é um processo também contínuo. Como? Quando reencarna, o espírito recapitula por dias, no aconchego intrauterino, os passos de sua longa trajetória evolutiva até ali. Via de regra, um espírito mora no corpo da mãe durante 9 meses. Se um mês tem 30 dias, são 270 dias. Não é isso? Então ele fica aproximadamente um pouquinho mais, ou às vezes até bem menos. Hoje em dia as crianças estão nascendo com a pressa, né? Então ele recapitula, naquele estado de hibernação que ele está ali dentro, os passos de sua longa trajetória evolutiva, porque aquele corpo em formação, cujo perispírito está se unindo, cada átomo do perispírito é uma molécula do corpo, estão transferindo aquela bagagem toda do perispírito para aquele corpo em formação, porque aquele ser, quando nascer, vai carregar essa bagagem toda junto com ele. Também, quando desencarna, a consciência examina, em retrospecto de minutos ou longas horas, ao integrar-se definitivamente em seu corpo sutil pela histogênese espiritual, todos os acontecimentos da própria vida. Então, no processo contrário, o corpo está em deterioração. Aqueles fluidos vão sendo utilizados para que ele faça o desligamento do perispírito. Enquanto isso, toda aquela bagagem adquirida naquela experiência vai sendo impressa, imprimida, vai ficar entranhada ali naquele corpo perispiritual, porque é ali que está toda a história do espírito, não é? Essa revisão de acontecimentos na reencarnação e na desencarnação imprime diretrizes magnéticas ao corpo físico e no perispírito, conforme vá prosseguir sua existência num ou no outro plano. Ou seja, tanto no processo lá
da primeira faixa, né, na reencarnação, quanto na desencarnação. Esses processos, essas diretrizes todas, quem eu fui, o que eu fiz, qual é a minha bagagem, quais são os meus compromissos, quais as minhas dívidas, tudo aquilo está impresso ali. E é a partir disso daí que ele vai trabalhar as suas experiências, tanto num plano quanto no outro. Assim vai se formando no perispírito uma memória integral de toda a saga evolutiva do espírito. O corpo fluídico não é somente um receptáculo de forças, é também o registro vivo em que se imprimem as imagens e lembranças, sensações, impressões e fatos. Tudo aí se grava e fixa. A gente sempre fala que a vida é um livro, né? E que cada encarnação é um livro com páginas em branco. É um livro só. A gente não traz um livro novo numa próxima encarnação. O livro vai e vem com a gente. Cada experiência que a gente vem, a gente já traz aquela história que foi escrita anteriormente. E a partir dali a gente começa a escrever novas histórias, que é o registro vivo em que se imprimem as imagens e lembranças. Quando são muito fracas as condições de intensidade e duração, as impressões quase não atingem a nossa consciência. Nem por isso deixam de ser registradas no perispírito em que permanecem latentes. Ou seja, tudo fica registrado. Até aquilo que a gente nem lembra mais, está lá guardadinho numa gavetinha. O mesmo se dá com os fatos relativos às nossas anteriores existências, isso é óbvio, né? Assim se explica o fenômeno da memória. E essa memória, vamos ver numa vida só, esqueçamos aí toda a evolução do espírito. A criança nasce e no período de maior vitalidade daquele ser que está crescendo, a memória é prodigiosa. A gente lembra de tudo, a gente sabe tudo, a gente dá notícia de tudo, a gente é capaz de guardar uma agenda de endereços de telefone. Eu me lembro, na minha época de trabalhar, eu trabalhava num banco com contas de instituições estrangeiras. E eu sabia aqueles nomes complicados, todos de qual com o número da conta. Só faltava gravar o número do documento, mas os números eram muito grandes, aí eu não me dei o trabalho. Mas eu sempre lembrei datas de aniversário. Hoje em dia, se eu não tiver uma agenda, um celular, eu me esqueço até de tomar o remédio, porque eu tenho alarme para me lembrar que aquela é a hora de tomar o remédio. Então, está tudo gravado. Mas o que fica ali pela própria degeneração do corpo físico é o que mais importa para aquele momento que a gente está vivendo. Se nós fizermos um exercício, para a gente não perder aquela memória, recomendo-se fazer exercício, ler muito, fazer exercícios de raciocínio lógico inteligente, né? Para desenvolver aquela capacidade de pensar e não se deixar essa memória se perder. Mas ela não vai se perder. Ela está gravada em algum lugar. Está tão gravada que até pessoas com processo de demência ou de Alzheimer, eles têm a memória antiga muito clara. Qualquer coisa que você perguntar que aconteceu na infância, na juventude ou na idade madura, ele lembra. Ele não vai lembrar a memória atual por causa do processo degenerativo. Mas tudo aquilo que se viveu está registrado. Então, assim também, em termos espirituais, tudo o que a gente viveu, mesmo aquilo que nós não vamos precisar usar nessa fase aqui, que fica no esquecimento, como nós vimos lá na questão do Livro dos Espíritos, está gravado e está registrado ali. É a nossa ficha corrida, está ali. Isso aí está no livro No Invisível, de Leon Denis, tá? E finalizando, nós vamos entrar na lei de causa e efeito, porque o homem já adquiriu a responsabilidade, o cérebro já se desenvolveu, evoluiu, a palavra já é o meio de comunicação, ele se tornou gregário, nasceu a noção de responsabilidade, as noções de direito começam a normatizar as relações, o automatismo se torna em pensamento contínuo e o ser passa a escolher e assumir as consequências advindas do progresso, que vai se instalando e tornando a criatura dona do seu destino. E aí a gente, completamente entregue às nossas escolhas, ao nosso livre-arbítrio, a gente entra no pleno domínio das leis de causa e efeito. A alma deve conquistar um por um todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade. E para isso precisa do obstáculo,
da natureza resistente, hostil mesmo, da matéria diversa, cujas exigências e rudes lições provocam seus esforços e formam sua experiência. Ó a pedra na cabeça. Daí também, nos estádios inferiores da vida, a necessidade das provações e da dor, a fim de que se inicie a sua sensibilidade e, ao mesmo tempo, se exerça sua livre escolha e cresçam sua vontade e sua consciência. A sucessão das existências apresenta-se-nos, pois, como uma obra de capitalização e aperfeiçoamento. É a nossa poupança, né? Ela vai crescendo, a gente vai botando ali, em vez de tirar, a gente vai colocando, e ela vai rendendo. Depois de cada vida terrestre, a alma ceifa e recolhe em seu corpo fluídico as experiências e os frutos da existência decorrida. Todos os seus progressos refletem-se na forma sutil, que é o perispírito, da qual é inseparável no corpo etéreo lúcido, transparente, que, purificando-se com ela, se transforma num instrumento maravilhoso na harpa que vibra a todos os sopros do infinito. Leon Denis, né, gente? Assim, o ser psíquico, em todas as fases de sua ascensão, encontra-se tal qual a si mesmo se fez. Problema do ser, do destino e da dor. O que importa saber, antes de tudo, é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, as ideias que fazemos do universo e suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre este vasto teatro. Tudo isso é de uma importância capital. É de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos. É um livrinho fininho do Leon Denis também, que se chama O Porquê da Vida. É muito bom esse livro. Estabelecida em nós a existência de um princípio inteligente e racional, o encadeamento das causas e dos efeitos para explicar a sua origem, mister se faz, remontemos à fonte de onde ela dimana. Ela quem? A nossa origem. Essa fonte, na pobre e insuficiente linguagem humana, é designada pelo nome de Deus. Também está no mesmo livro. Isso aí, os cientistas chegaram agora a essa conclusão. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição que cada qual sofre, as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou por outra, que é punido no que pecou. Que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, que por conseguinte o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos enquanto não lhes põe termo. A Gênese, primeira parte, capítulo 1. E já finalizamos aqui o capítulo. E como eu comecei com Emmanuel na introdução dos mensageiros, eu vou finalizar com ele, num convite que ele nos faz nesse processo de evolução todo pelo qual nós estamos passando. Em que ele diz: se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, ou seja, oh, que coisa linda, né? Mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Eu agradeço a todos. Aqui está a bibliografia, todos os livros que foram consultados, vocês vão poder consultar lá também no blog, tá? E aqui, terminei na hora. Mas se alguém tiver alguma pergunta a fazer, alguma colocação, eu vou aguardar. E se não houver nenhuma colocação a ser feita aqui agora, eu vou aproveitar, já que o nosso tema de hoje tem tudo a ver com as perguntas que foram feitas na semana passada. Depois que vocês fizerem as colocações que quiserem, eu vou trazer a base doutrinária das respostas que nós demos aqui na semana passada. Tá? Eu coloquei aqui na apresentação,
para a gente ver que é o estudo que leva a gente a não falar bobagem. Então, a gente tem que se pautar sempre pelo estudo. Não pode ficar, como Emmanuel diz aqui, destinadas apenas à expressão emocional. Porque a gente se emociona, isso passa e depois não vai servir de mais nada. Ó, que lindo! E aí, o que aquilo está fazendo na minha vida? Está sendo útil? Então, se houver tempo, eu vou trazer a base doutrinária aqui no final para a gente. Nunca deixa a gente sozinho aí, né? E hoje você ficou. Mas é uma coisa que eu achei interessante, porque a primeira vez que eu li esse capítulo seu, eu fiquei bastante assim confusa. Por que André Luiz estava falando de ovoides ali? Hoje, à medida que você foi falando, eu consegui realmente trazer, porque eu ainda estava um pouco confusa. Por que ele trouxe ovoides ali? Se o ovoide que a gente conhece é aquele ovoide do espírito desequilibrado, né? Que se vincula numa ideia fixa, numa vingança, por exemplo, ao longo de várias encarnações e vai perdendo a sua forma perispiritual. E depois o processo é longo para ele conseguir refazer. E eu não entendia por que André Luiz trouxe ovoides ali. E isso me incomodou muito, mas eu acho que eu finalmente consegui agora entender. Ele trouxe os ovoides ali, nos mostrando que, na minha leitura do que você falou e do que eu li ali, ele trouxe os ovoides mostrando para a gente que o espírito, ainda primitivo, que já tem o pensamento contínuo, com certeza, já tem ideia da morte, já sabe que vai morrer, já sabe tudo isso. Mas ele ainda não consegue se desvincular da matéria. Então, ele fica ali, eu queria estar aqui, eu sinto frio e não consigo me aquecer nessa fogueira, eu sinto fome e não consigo comer essa carne que eles estão comendo, eu quero voltar, eu não quero estar aqui, eu quero estar com eles. E aquela ideia é tão insistente naquele espírito que ele não consegue, pelo seu próprio pensamento, fazer a sua histogênese espiritual e se libertar como um espírito que voa com o seu próprio corpo. Então, aí é que eu entendi quando ele vai mais adiante, quando tu passas ali no revisão das experiências, aonde no penúltimo parágrafo diz assim, é que a mente, no limiar da recomposição do seu próprio veículo, seja no renascimento biológico, e aí eu parei exatamente no renascimento biológico, quando começa o feto, aquilo que acontece dentro do útero materno é puro automatismo ainda. O espírito não está pensando, eu vou fazer um bebezinho aqui agora, né? Eu vou ser um menininho, então eu tenho que fazer assim. Ele automaticamente, é o automatismo funcionando, mas funcionando através de experiências vividas. Então, é justamente o que ele fala. O espírito revisa automaticamente, de modo rápido, na desencarnação natural, ele já aprendeu, ele já passou por aquele princípio, aquele espírito ainda muito primitivo, que se transformava quase num ovoide, e que o próprio corpo da mãe, ao recebê-lo, que fazia tudo, não é? Ele passa a experienciar de tal maneira isso ao longo dos milênios, que ao desencarnar, ele automaticamente faz a histogênese espiritual nele e se transforma. Então, porque ali é claro, ele diz assim, seja no renascimento biológico ou na desencarnação, esse espírito revisa automaticamente e de modo rápido todas as experiências por ela própria vividas pela alma, imprimindo magneticamente as células que se desdobrarão em unidades físicas e psicomatrizes. Então, aí eu entendi. Ele falou no ovoide, lá no espírito primitivo, para nos contar isso. Que nós vamos automatizando com a experiência vivida ao longo das encarnações. Fica quase que automático a histogênese espiritual. E vocês veem que apesar de serem situações diferentes, esse corpo ovoide aqui, que se atrofiou por desejo imenso de voltar à reencarnação, quanto aquele outro que está hipnotizado para ser usado de forma de vampirização, todos eles estão vivendo em monoideísmo. Muitas vezes aqueles ovoides estão daquela forma e é fácil de manipulá-los, esses que são usados
como André Luiz falou aqui no vampirismo, eles estão ali por sentimentos de culpa tão grandes que eles se escondem naquela forma e é fácil de fazer aquela atrofia. Em todos esses casos, esse processo só se reverte pela reencarnação. Tanto desse caso aqui do homem primitivo, do homem selvagem, quanto nesse outro caso aqui. Tá? Esse processo só se reverte pela encarnação. É isso aí. E do homem primitivo, ele está apenas, digamos assim, incapaz pela própria grau de intelectualidade ainda, muito inferior. Ele não sabe nada ainda. Exato. Ele não sabe nem fazer seu próprio corpo espiritual sozinho ainda. Ele vai aprender, né? Mais alguém? O Cíntia. Como? Aonde? Oi. Então esse avô ali não poderia ser uma lembrança perispiritual, quer dizer, uma etapa da nossa evolução do nosso perispírito, porque pelo que entendi do capítulo, ele nos fala que quando a gente reencarna, nós estamos sempre treinando a construção do nosso corpo físico. Quando a gente desencarna, a gente também está na construção do nosso perispírito. E tanto a fase de encarnação como desencarnação são etapas que também estamos treinando. Aprender a reencarnar melhor e desencarnar melhor. Não diria uma lembrança, mas você veja bem, esse princípio, esse pensamento contínuo, que no homem primitivo selvagem, ele é muito rudimentar, ele vai evoluir, certo? Nós não somos seres perfeitos, mas a gente já saiu do homem primitivo, certo? Nós com o nosso pensamento, nós não ajudamos no processo da nossa reencarnação? Nós não fazemos a estogênese espiritual no momento em que a gente desencarna? Nós não somos capazes de fazer isso naquele processo, naquele momento de perturbação após a morte, em que a gente sabe que aquele processo está acontecendo e ajuda. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente ajuda. E nesse caso aqui a doutrina espírita já nos esclarece a esse respeito, né? Que o conhecimento, está lá no livro dos Espíritos também, que o conhecimento do Espiritismo, da doutrina espírita, facilita esse processo, porque a gente pode ajudar mais efetivamente, porque no perispírito está toda a bagagem espiritual. Ele é o livro, nós vimos aqui, onde você imprime todas as experiências que você teve, você vai e vem com ela. Então, o que acontece naquele espírito primitivo, cujo pensamento contínuo é rudimentar? Ele já está exercitando essa capacidade. E ele vai se encasular, olha lá a borboleta, ele vai se encasular para renascer por causa da ideia fixa. Ele não faz aquilo raciocinando, eu vou fazer assim porque assim eu posso renascer. Ele faz por automatismo e pela ideia fixa que leva ele a atrofiar o seu processo celular. Deu para entender? Eu entendi, mas assim, o que está falando é porque eu acho que essa forma void ou a gente passa por essa etapa na reencarnação, que a gente vai se tornando, na realidade, como se fosse um ovo para poder reencarnar, e aí faz parte, por exemplo, quando a gente ainda não tem, nas etapas anteriores, a capacidade de desenvolver nosso perispírito no formato que a gente, humano, vamos dizer assim. Não necessariamente nós nos tornamos um ovo para reencarnar. O ovo é a parte material. Tá? O espírito sofre um processo de miniaturização do perispírito. Tá? Por quê? Porque aquele perispírito vai se moldar célula a célula, átomo com molécula, tudo, entendeu? Passo a passo. Ele vai sofrer um processo de miniaturização, que não significa que ele vai se transformar num ovoide. Entendeu? Alguém? A Eliana. Cíntia, eu fiquei com uma dúvida com relação ao desencarne natural. Com a ocorrência da morte, há o rompimento do laço que liga o corpo ao perispírito. E como o desencarne natural é até aquele momento que cada átomo do perispírito se desvincula de cada molécula do corpo, como você diz, deve demorar um tempo. Aí eu fiquei pensando, como as pessoas hoje em dia enterram em 12 horas, 24 horas as pessoas, ou aquelas pessoas que morrem incineradas, ou a pessoa que
prefere a cremação quando morre rápido. Não sei. Esse período que leva sofre um atrapalho? O desencarne natural não é lento? Mais lento que a morte? Eu queria saber a esse respeito. Eu sempre que eu vou ao enterro também eu fico preocupada, pensando se está tendo esse trabalho. Eu acho que você vai encontrar a resposta aqui, ó, nas respostas das perguntas da semana passada. Por isso que eu trouxe. O Guto perguntou: pessoas consideradas mais espiritualizadas desprendem-se do corpo físico antes da morte. Se o perispírito também evolui, significa que ele não precisa dos fluidos originados na história, como de uma pessoa comum. Como se dá então esse desprendimento? Não foi isso que você perguntou? Ele está falando aqui, ele afirmou que as pessoas mais espiritualizadas se desprendem do corpo físico antes da morte. Vamos ver. Você vai receber sua resposta aqui, tá? Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Aí Kardec, lá na nota, eu tirei só um trechinho, ele fala o seguinte: durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa nesse a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação, que seria o caso das pessoas mais espiritualizadas que você falou. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida foi toda material e sexual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Deu para entender? Existe uma afinidade, mas não existe mais vitalidade no corpo. Tem mais uma coisa falando aqui, está lá no Livro dos Espíritos. Estólise. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para a sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este, carente de vida, se torna inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruínas. Histogênese espiritual. Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital, cessa desde que esse princípio deixa de atuar, em consequência da desorganização do corpo. Mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz, logo que essa força deixa de atuar. Então o perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. É a morte que determina a partida do espírito. Aquela sintonia vai haver maior ou menor de acordo com o apego que ele tem à matéria. E ainda as outras questões explicam mais ainda. A Eliane perguntou: pessoas com doenças degenerativas perdem a ligação vital entre a matéria e o espírito mais cedo que outros? Como se dá então esse processo de desprendimento? A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor quando a roda deixa de girar. Na combinação dos elementos para formarem os corpos orgânicos, desenvolve-se eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas, que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida.
e que deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte. Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte. Eu botei esse órgãos aqui marcado, porque lá no livro ele fala que o metabolismo celular produz uma diferença de potencial elétrico, ou seja, produz eletricidade animalizada porque é realizada por um ser vivo, a célula. Com a morte da célula, cessa a produção de eletricidade resultante de seu metabolismo e do conjunto de órgãos do corpo como um todo. Essas questões aqui eu vou pular, porque a última lá que foi a Adriana que fez, nos interessam para completar a sua resposta. Acerca de pessoas com morte súbita por acidente, infarto e desencarne coletivos, como se dá o processo de desprendimento uma vez que o fluido vital não foi totalmente consumido? É a sua pergunta. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial há começado previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte, que é a cessação de vida orgânica, e não pode completar-se rapidamente. O espírito colhido de improviso fica como que aturdido e sente e pensa, e acredita-se vivo, prolongando-se essa ilusão até que compreenda o seu estado. A gente já viu isso em algum lugar, né? Para aqueles cuja alma está purificada, a situação pouco dura, porque já possui em si como que um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não faz senão apressar. Outros há para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. No suicida, principalmente, excede toda a expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes, céu, inferno, passamento. E ainda fala, no Livro dos Espíritos, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois do corpo? Imediatamente não é bem o termo, a alma passa por algum tempo em estado de perturbação. E na questão 165 também tirei um trecho do comentário de Kardec em que ele fala: por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre sua situação. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. A perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimento, e aí a gente bota infarto, não sei o que lá, o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou, considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto, mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro, e quando se lhe chama a atenção para este ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Então está no Livro dos Espíritos, e vai depender justamente esse processo todo do desprendimento do perispírito da condição que aquela pessoa teve durante a vida, né? Então vamos viver como se a gente fosse morrer hoje, viver bem, se desprender das coisas que são inúteis. Não é assim que a gente aprende? A gente tem que utilizar e aproveitar e viver e experimentar as coisas que a vida nos oferece, mas não nos apegarmos a elas, nem ao corpo, né? Mais alguém? Ficou respondida, Eliane? Ficou?